A história desse livro começa em 2006. Em 2006 eu era professor aqui no Bom Jesus e Luz, quando o Jornal Notícia foi comprado pelo Grupo RBS. Foi um negócio tremendamente importante, não só pela escala, 48 milhões de reais envolvidos no negócio, como também por certa originalidade. Fazia muito tempo que o Grupo RBS queria entrar fortemente no mercado de Joinville, não conseguia. Ninguém esperava que o Moacir Tomasi fosse vender o jornal. Como as coisas que acontecem na mídia, em geral, têm pouca cobertura no Brasil. A mídia não trata dela mesma. Eu tinha uma curiosidade particular com essa história e não sabia as informações, não conhecia os bastidores da venda. E aí eu fiz uma reportagem sobre a venda que publiquei no Observatório da Imprensa naquela época. Aí começou a história desse livro. Essa reportagem, eu descobri uma série de coisinhas interessantes sobre a venda, etc. Mas depois eu me dei conta de que a venda daria início a um processo de transformações no modo de trabalho dos jornalistas, que constitui um objeto muito singular, muito interessante, para um tipo de pesquisa que eu não tinha ainda visto ser realizada no Brasil. Eu fiz uma série de entrevistas com jornalistas, eram 9 jornalistas, entre repórteres e editores, que tinham trabalhado no Jornal Notícia durante pelo menos 2 anos antes da venda para o Grupo RBS, em 2006, e durante pelo menos 2 anos depois, até o ano de 2008, quando eu fiz as entrevistas. Fiz um primeiro conjunto de pesquisas que resultou numa primeira versão do livro lá por 2010, 2011, mas o livro ficou na gaveta durante bastante tempo. Ele não estava, eu nunca o considerava pronto. Encontrei com o João lá em Florianópolis. O João tinha sido meu aluno aqui no IELUSC. Ele me perguntou: como é que está aquele livro? Eu disse: está meio parado, quer me ajudar a terminar? E aí ele se propôs a fazer o que faltava, ou seja, a mapear o que aconteceu depois do período que eu tinha inicialmente investigado. Em 2009, quando o Jacques ainda continuava escrevendo o livro, eu me tornei repórter do A Notícia. Eu fui repórter de esporte e depois de política por quase 5 anos. Em 2014, no comecinho de 2014, eu deixei o jornal e fui para fazer um mestrado em Sociologia Política. Foi quando eu entrei literalmente no projeto. Então eu utilizei parte da minha experiência como tinha lá e parte para avançar no período que o professor não tinha pego naquela época. Foram 4, 5, 6 anos de campo para cobrir. Eu fiz entrevistas com 10 repórteres e editores daquele período, fiz análise documental para ver como tinha sido o impacto que tinha produzido nos jornalistas, mas também como tinha produzido o impacto na mídia estadual. Pôs um ponto final no livro quando se deu a venda do Grupo RBS, das operações do Grupo RBS em Santa Catarina para o Grupo NSC. A história das transformações do jornal depois, já sob a nova propriedade, ainda é uma história interessante que também vai precisar ser contada depois, talvez por outros pesquisadores que quiserem continuar investigando essas transformações do trabalho dos jornalistas. A gente pode falar, eu acho que de 2 coisas interessantes. Primeiro, dos resultados, né? A gente descobriu coisas que são realmente muito impressionantes, a começar pelo tamanho do encolhimento do jornal em 10 anos. Tinha uma vontade de ser um jornal de importância estadual e ele foi gradualmente diminuindo de tamanho e importância relativa. Ele primeiro diminuiu de standard para tabloide, um tamanho menor, depois ele foi diminuindo o escopo de sua cobertura, foi se voltando cada vez mais para Joinville e foi diminuindo também em termos de volume de conteúdo, volume de matéria, volume de páginas oferecidas ao leitor. Então foi um jornal que foi perdendo envergadura, substância e perdendo trabalhadores. A redação do A Notícia, quando da venda para o Grupo RBS, tinha perto de 200 trabalhadores. E agora, 10 anos depois, tem menos de 20 jornalistas. Então, hoje não chega a 15. Hoje não chega a 15, quando a gente terminou o livro, tinha em torno de 20 jornalistas. Então, uma perda de 80%, 90% dos postos de trabalho em 10 anos. É muito significativo. A mídia é um agente social que se sente com autonomia e com autoridade para investigar a vida de todo agente público, demanda transparência e informações confiáveis do poder público, mas também de organizações privadas, e quando a gente procura e precisa de informações sobre a própria mídia, sobre sua operação financeira, sobre seus custos, suas decisões empresariais, seus benefícios, suas dificuldades, é uma dificuldade gigante de obter. É muito difícil de pesquisar a mídia por conta desse sigilo, desse cuidado empresarial. Após eu ter feito a pesquisa inicial, fiz um conjunto de perguntas, entrei em contato com 3 profissionais específicos
tanto do Grupo RBS como do Jornal A Notícia, para que eles pudessem responder a determinados questionamentos que vinham de encontro com o que a pesquisa tinha produzido até então. Num primeiro momento, minha intenção era fazer uma entrevista cara a cara, que eu pudesse gravar, mas devido a várias imposições colocadas pelo grupo, essa entrevista virou por uma entrevista feita por e-mail, via assessoria de imprensa. Foram quase 7 meses de negociação, várias promessas que as respostas aconteceriam, que chegariam na nossa caixa de e-mail, e depois de muito tempo só recebi um não vai ocorrer. Então a gente acabou construindo isso, o relato que a gente tem no livro, tudo com as informações documentais, tudo com busca, tudo com as entrevistas, mas a parte que caberia à empresa poder falar sobre o processo, isso acaba se perdendo, já que ela se nega. Isso é um dado interessante porque a mídia, em geral, se orgulha de ser um canal importante para o exercício da transparência de governos e mesmo organizações empresariais, mas sobre ela própria a mídia é muito pouco transparente.